Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo capítulo 14, quantos creem que Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração nesse texto? Esse texto é fantástico, irmãos. Narra um dos eventos mais extraordinários que você encontra na Bíblia, né? Porque tem vários, são muitos, mas esse é um dos mais extraordinários. Narra quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. E por mais que a ciência, quando fala sobre esse assunto, tente usar alguns argumentos para explicar essa travessia. Que argumentos? Como, por exemplo, que eles atravessaram numa parte rasa do mar. Isso não é verdade. Um outro argumento é que, por um fenômeno natural, as águas recuaram e eles puderam atravessar. Isso também não é verdade. E um terceiro argumento diz que isso aqui é um mito, é uma história mitológica, como as histórias da mitologia grega, né? Esse é o argumento que me deixa mais irado. Isso aqui não é mito, isso aqui é verdade. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro de contos, você não está lendo um livro de histórias, você está lendo um livro que narra de fato o que aconteceu, e ainda que não creiam, ou que pensem diferente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas o fulano não crê, eu não creio. O fato de você não crer, ou de o fulano não crer, não muda nada. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus, a verdade de Deus. E aqui, irmãos, foi um dos maiores milagres que o povo de Israel viu quando eles saíram do Egito. Eles estavam presos no Egito há 430 anos, então várias gerações. Quando entraram no Egito, eram 70 pessoas. 430 anos depois, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Na contagem aqui, alguns capítulos atrás, quando fala dessa saída do Egito, eles contaram 600 mil homens, não incluindo mulheres e crianças. Então, calcula-se que havia ali 2 milhões de pessoas que, liderados por Moisés, que foi levantado por Deus, saíram do Egito. Eram escravos, né? Estavam trabalhando como escravos há várias gerações. E Deus liberta esse povo. A partir daqui começa a formação das 12 tribos de Israel. E então, para quem gosta de história bíblica, aí começa, né, o período
de Josué como líder, depois juízes e depois começam os reis da Bíblia. Mas aqui, irmãos, eles tinham saído do Egito, esses 2 milhões de pessoas, caminhado por um tempo, e estavam agora diante do mar. O faraó do Egito, reuniu todo o seu exército para massacrá-los. Ele se arrependeu de ter deixado o povo sair do Egito, e ele disse: nós vamos matar todos eles, seja homem, mulher ou criança. Então ele com o exército sai também do Egito e vai perseguir o povo. Estavam muito perto, talvez 1, 2, 3 dias de caminhada, né? E alcançaram o povo de Israel. E então, versículo 10, acompanhe comigo por favor, de Êxodo 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Diga comigo, aterrorizados. Eu quero ouvir você falar bem mais forte, porque isso é muito importante você entender. Aterrorizados. Irmãos, eles começaram a clamar, aterrorizados. Agora você pensa 2 milhões de pessoas aterrorizadas, né? E pensa a confusão e a loucura. Mineiros têm aí aproximadamente 70 mil habitantes, 65 mil habitantes. 2 milhões de pessoas, irmãos, né? Goiânia ali, região metropolitana de Goiânia, 1 milhão e 200 mil pessoas, mais ou menos, 300 mil, né? Pensa, irmãos, quanta gente, o terror desse povo, porque eles viram que o exército de Faraó estava atrás, e eles não tinham como se defender. Eles pensaram, vamos morrer. Agora, irmãos, como eles clamaram a Deus? Como você clama a Deus? Quando você está numa situação difícil, quando você está, digamos assim, pela situação, encurralado, pressionado, oprimido, você está sob pressão. Então você que é crente, você começa a clamar a Deus. Mas como que é esse clamor? Porque a primeira coisa que você vai ver aqui é que existem tipos diferentes de clamor. Uma coisa é você começar a orar a Deus, buscando em Deus refúgio, colocando a sua esperança no Senhor, colocando a sua fé no Senhor. Outra coisa é você começar a clamar a Deus para murmurar, para reclamar. Reclamar da vida, reclamar da sorte, reclamar da situação, inclusive dizendo para o Senhor que você é crente, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não merecia estar passando por isso. Esse é um outro tipo de clamor, e que é muito perigoso, mas infelizmente é o mais comum. E no nosso coração, muitas vezes, nesses momentos de angústia, né, nesses momentos da pressão ali das situações, nós achamos que, primeiro, se a gente é espiritual, a nossa conclusão é: eu fiz alguma coisa de errado. E muitas vezes, irmãos, nós não fizemos nada de errado para entrar em algumas situações. Ou se a gente não é tão espiritual assim, a gente fala: mas Deus está querendo me castigar por alguma coisa de errado que eu fiz. Senhor, não é justo. Então olha aí na sua Bíblia, versículo 11, como que eles começaram a clamar. Eles disseram assim: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito lá no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, uma situação clara, onde a pressão daquele momento leva o povo a mostrar toda a sua incredulidade nos planos de Deus.
E muitas vezes, irmãos, por causa de situações difíceis que nós estamos passando na nossa vida, essas situações difíceis, elas têm a habilidade de expor aquilo que de fato está no nosso coração. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, se você de fato está firme no Senhor, ou se você não é nada disso. Momentos difíceis na nossa vida, irmãos, sempre vão mostrar aquilo que governa as nossas emoções e sempre vão mostrar sobre o que a nossa esperança está firmada. Se é em promessas de outras pessoas, se é em promessas falsas, ou se é em um sentimento falso de segurança que muitas vezes nós temos, ou se a nossa esperança está firmada em Jesus. E não há nada melhor do que situações difíceis para mostrar isso, irmãos. Não há nada melhor do que a pressão que muitas vezes nós somos submetidos em relacionamentos, na vida conjugal, no trabalho, no relacionamento familiar, no ministério. Não há nada melhor para mostrar aquilo que está sustentando a sua fé. Você repara ali em Mateus capítulo 7, versículo 14, mais ou menos 14, na parábola do sábio e do tolo, ou do prudente e do insensato. E quando Jesus conta aquela parábola, irmão, Jesus está falando a diferença entre aquele que ouve a palavra dele e põe em prática, e aquele que ouve a palavra dele e não põe em prática. Então Jesus quer ensinar que existe uma diferença muito clara em quem ouve a palavra dele e põe em prática, e quem ouve a palavra dele e não põe em prática. Então ele começa a contar aquela parábola, e aí ele começa dizendo que um sábio foi edificar uma casa e construiu a sua casa sobre a rocha, cavou fundo, encontrou a rocha e ali fez o alicerce e levantou a casa. Da mesma maneira, um nécio, ou um tolo, ou um imprudente, dependendo da versão que você tem, ele também foi construir uma casa, mas ele construiu a sua casa sobre areia. Ali mesmo na areia ele fez o alicerce da sua casa. Sobre o que Jesus está falando? A diferença entre quem ouve a palavra e põe em prática, e quem ouve a palavra e não põe em prática. Ouvir a palavra de Deus e praticar, obedecer o que a palavra de Deus diz, mostra que você está alicerçado na rocha. Mostra que aquilo que está sendo construído na sua vida não é fruto do acaso ou de um esforço próprio, é fruto de uma obediência à palavra de Deus. E é ali no momento da dificuldade e da tribulação, irmãos, que isso vai ser exposto. Por quê? Porque para as duas casas veio a tempestade. Veio a tempestade para a casa que estava sobre a rocha, veio a tempestade para a casa que estava sobre a areia. E nós achamos, irmãos, de maneira errada, que muitas vezes o fato de nós construirmos sobre a rocha, de nós sermos crentes, homem de Deus, mulher de Deus, sabe, homem e mulher de oração, fiéis no dízimo das ofertas, assim, exemplares na conduta cristã, nós achamos de maneira errada que isso vai nos isentar de problemas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: o único momento e fase da sua vida que você vai ficar livre de problemas é quando você partir desse mundo e for para a eternidade. Mas enquanto você estiver aqui, seja você quem for, você vai passar por dificuldades. Você vai passar por momentos difíceis. O fato de nós estarmos firmes em Deus não significa que não passaremos por situações difíceis, situações de morte, irmãos, risco de morte muitas vezes. Não significa isso, irmãos. Então, pastor, qual é a diferença? A diferença é que aquilo que foi construído sobre a rocha não cai quando vem a tempestade. Aquilo que foi edificado com firmes fundamentos não vai cair quando vem a tempestade. E aquilo que foi edificado na areia, falando de quem não tem firmeza, falando de quem ouve a palavra, mas não coloca em prática, vai cair diante da tempestade. A tribulação vai mostrar sobre o que você está edificando a sua vida.
A tribulação vai mostrar aquilo que está sustentando você. A tribulação vai mostrar o que se passa dentro do seu coração e qual é a sua reação em momentos difíceis. O povo aqui começa a murmurar. Eles começam a dizer para Moisés: espera aí, Moisés, vem cá. É porque não tinha túmulos lá no Egito que você trouxe a gente para morrer aqui? Porque Faraó está vindo aí, vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. Aliás, já matou todo mundo. Tem pessoas, irmãos, que... Aliás, vou mudar essa frase. Eu vou dizer assim, tem crentes que são tão negativos que diante de uma ameaça, de uma circunstância, ele já começa a agir como se toda a ameaça já tivesse se cumprido na vida dele. Quem conhece gente assim? São tão negativos que a ameaça, eu vou te matar, então você já se considera morto. Eu vou acabar com sua vida, você já se considera acabado. E essa crise que está vindo aí, vai arrebentar todo mundo. Você começa a agir como alguém que está arrebentado, derrotado. Irmãos, nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Altíssimo. Sobre nós há uma palavra de bênção e de prosperidade, irmãos. Quem dita a nossa vida não é a economia mundial, quem dita a nossa vida não são as ameaças que vêm de fora, irmãos. Não é essas coisas que dita a nossa vida, o que dita a minha vida é o que Deus fala sobre mim. É a palavra do Senhor que está sobre mim, irmão, sobre a minha casa. É isso que determina a minha vida. Falando sobre a obra na Índia, no ano passado a gente levou um susto terrível lá. O pastor Ramesh chegou para buscar eu e o Geraldo no hotel. E naquele dia nós íamos começar o treinamento com os nossos obreiros. Sempre que nós vamos lá, damos uma semana de treinamento para eles e é sempre uma bênção. E ele falou assim: pastor, aconteceu uma coisa muito desagradável e nós estamos em perigo. Eu falei: o que foi? Eu estava num lugar e um desconhecido começou a me acusar e começou a falar para mim: eu sei quem são aqueles 2 estrangeiros que estão andando com você aí pela cidade, né? Nos viram dentro do carro dele, andando com ele, né? Eu sei quem são eles que financiam o seu trabalho aqui, né? Então nós já estamos sabendo de tudo. É eles que dão dinheiro para você converter os hindus para o cristianismo. Essa foi a acusação. E ele falou assim: pastor, nós vamos ter que... não tem como a gente fazer o treinamento dos obreiros lá na igreja, porque está cheio de comerciantes na igreja, vão ver vocês entrando lá. Irmãos, olha, eu confesso para vocês, eu senti medo. E eu sentei na beirada da cama, olhei para o Geraldo, falei tudinho. O Geraldo não entendeu o que o pastor Ramesh estava falando. E eu falei: Geraldo, nós vamos ter que ir embora. Não tinha uma semana que a gente estava lá. Aí, irmãos, me deu uma ira por dentro. Eu falei assim, eu falei: não. Quem me levantou para essa obra é o mesmo que vai nos proteger e que vai nos guardar. Eu falei: tá, tudo bem, mas e agora? O que a gente pode fazer? Ele falou assim: olha, só se a gente fosse lá para minha casa. E aí, irmãos, quando ele falou isso, eu falei: sua casa é perfeita, não passa muita gente lá. Vamos para lá. Irmãos, fizemos uma semana de treinamento lá, foi uma paz, foi uma grande bênção. Irmãos, tem muita situação que vem, sabe, olha o que Pedro diz. Pedro diz que é para nós, irmãos, tomarmos cuidado, porque o diabo ele está ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Muitas vezes, irmãos, situações elas surgem na nossa vida, rugindo como um leão. Não significa que é um leão, não significa que vai, sabe, massacrar você, mas nós nos deixamos ser levados, irmãos, pela força da ameaça e pelo que ela causa nas nossas emoções. Elas destroem as nossas emoções. Por quê? Porque nós deixamos, porque nós permitimos, porque muitas vezes, irmãos, falta em nós uma firme postura diante de Deus.
Quem me sustenta é o Senhor. Quem me guarda é o Senhor. É a palavra de Deus é quem determina a minha vida, e não a força das circunstâncias quem determina a minha vida. Quem cuida de mim e quem determina se eu faço ou não a obra lá na Índia é o Espírito Santo de Deus. Não são os hindus radicais, irmãos, não são os anticristãos. Não, irmãos, eles não podem nada contra a minha vida, porque quem me levantou me protege. Querido, quem cuida de você é Jesus. Não permita, irmãos, que as ameaças causem uma destruição nas suas emoções e venham corromper a sua fé, venham destruir a sua fé e joguem lá embaixo. E de repente você vai clamar a Deus, e ao invés de você dizer: Senhor, eu estou firme, eu confio no Senhor, limpa as minhas vistas para que eu veja o caminho. Senhor, chegou a hora de o Senhor abrir esse mar. Chegou a hora, Senhor, e se esse mar não abrir, nós vamos passar por cima, porque se o Senhor está comigo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você é filho de Deus, você nasceu de novo, você recebeu a Cristo Jesus. Ninguém pode ir contra a sua vida, meu irmão. Não é seu patrão que determina o seu futuro, não é seu pastor que determina o seu ministério, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E o povo começa, irmãos, a murmurar com as emoções destruídas por causa da ameaça. Faraó está vindo lá. Foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos deixou agora para morrer aqui desse jeito. A gente avisou para você, Moisés, deixa a gente em paz. Nós vamos ser escravos deles a vida inteira. Mas você não, você fica aí insistindo nesse negócio de ir embora daqui. Gente, tá aqui, tá tão bom aqui, ó. A gente trabalha como escravo, mas tem o que comer. A gente trabalha como escravo, sim, né? E fica com as costas todas marcadas das chicotadas. Mas a gente pode voltar para casa. No outro dia a gente vai apanhar de novo, né? E sabe, e a gente vai viver geração após geração como escravo. Mas tá bom. Sabe, irmãos, tem gente que tem medo de buscar algo melhor para a sua vida, porque se acomoda com situações, achando que as situações são de Deus para a vida dela, e não é. E muitas vezes nós nos metemos em situações, irmãos, porque não consultamos o Senhor. Nós nos metemos em situações difíceis, irmãos, porque nós fomos precipitados, mesmo sendo situações de ordem espiritual. O que eu quero dizer? Por exemplo, muitas vezes você quer exercer um ministério, você entendeu? E é para Deus, é para a honra e glória de Jesus, e você começa a tomar um monte de decisões erradas, não consulta o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que é precipitado, ele está pecando. E muitas vezes situações, irmãos, nos levam a lutas, a dificuldades. Quantos estão entendendo isso? Agora você vê aqui a diferença daquele que está firmado em Deus e daquele que não está firmado em Deus. O povo começa a clamar: nós vamos morrer aqui. Não tinha túmulo suficiente para nós tudo, né? Então você trouxe para cá que a gente morre e fica aqui no deserto. Eu falei para você, eu queria ser escravo a vida inteira. É melhor do que morrer aqui. Olha, irmãos, a resposta de Moisés para o povo. Olha aí, acompanha comigo. Versículo 13 de Êxodo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Fiquem firmes. Olha, irmãos, a diferença de alguém que está firme em Deus. O linguajar é diferente. E o linguajar, irmãos, não são apenas clichês ou jargões cristãos que a gente já está até enojado de ver. Mas é um linguajar, irmãos, que demonstra uma firme esperança que está dentro dele.
Quando a tribulação te assola, quais são as suas palavras? O que é que você fala? Olha o que Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. É na tribulação, irmãos, que nós vamos ver o poder de Deus se manifestando a nosso favor e na nossa vida, irmãos. São nos momentos difíceis é que nós vamos ver a mão do Senhor, irmãos, agindo a nosso favor para trazer livramento na nossa vida e na nossa casa, irmãos. Deus não nos deu um espírito covarde. 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que Ele nos deu, um espírito de poder. Repete comigo: um espírito de poder. Deus te deu um espírito de poder. Mais uma vez bem forte: Deus te deu um espírito de poder. O espírito que opera na sua vida é um espírito de poder. Então não tenha medo e fique firme, porque eu vou te contar um segredo. Muitas vezes o que derruba uma pessoa não é nem a situação, mas é o estrago emocional que ela ficou, em que ela se encontra. Não é nem a situação em si, mas sabe, a ameaça causou, sabe, um reboliço nas emoções dela. E ela entrou num processo de tristeza, um processo depressivo, entendeu? E isso que derrubou a pessoa. Olha o que eu encontrei aqui. Abre aí, deixa marcado que a gente tem que voltar aqui em Êxodo 14. Vai lá em Isaías capítulo 7. Olha isso aqui. Uma história que fala sobre ameaça. Isaías capítulo 7, versículo 1. Isaías capítulo 7, versículo 1. Aqui, irmãos, um rei da Síria, juntamente com um rei de Israel. Era um rei corrupto, esse rei de Israel, e também o rei da Síria, se juntaram para atacar o rei de Jerusalém, que era um homem de Deus, né? Esse rei de Israel aqui havia se desviado do Senhor, o seu pai, seu avô também havia se desviado do Senhor, e ele faz uma aliança com o rei da Síria para atacar Jerusalém e o seu rei. Então olha aqui, diz assim, informaram ao rei, Isaías capítulo 7, versículo 2, informaram ao rei, qual rei? O rei de Jerusalém. A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso o coração de Acás, que era o rei de Jerusalém, o coração de Acás e de seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Olha para mim, irmãos. As ameaças, elas têm o poder, quando você permite, de tornar o seu coração agitado, tempestuoso. É aquele negócio que faz um reboliço dentro da gente. De repente o coração começa a arder, a boca amarga, e você passa dias e dias com aquele peso no seu coração, e você acha que é um peso espiritual. Não é. É peso de emoções. Qual é a situação, pastor? Eu vou te dizer qual é a situação. Sabe qual é a situação? Essa pessoa não consegue descansar em Deus, diante de uma ameaça. Olha que interessante, irmãos, esse versículo. Informaram ao rei: olha, o rei da Síria e o rei de Israel já estão acampados lá em tal região, e eles vão vir para cima de nós com tudo. Então, irmãos, o coração deles se agitaram. Irmãos, não permita que as ameaças tornem o seu coração agitado, triste, depressivo, choroso.
Não permita, irmãos. Aí você diz assim: pastor, só se eu fosse de ferro. Não, não é uma questão de ser de ferro, é uma questão de crer firmemente no Senhor e saber que o que está estabelecido sobre a sua vida vem de Deus e não das ameaças, e não das situações. Aí você se estribucha inteiro, e aí você passa, sabe, um tempo da sua vida triste, deprimido, angustiado, por causa daquela situação. Sabe o que está acontecendo? Irmão, o que está acontecendo é que você não consegue descansar em Deus. Aprenda a descansar no Senhor, aprenda a confiar no Senhor. Deus está com você e cuida da sua vida, não é só nos momentos bons e agradáveis, mas é nos momentos ruins também, é nos momentos difíceis. Muitas vezes as ameaças, irmãos, elas vêm como uma nuvem que tampa os nossos olhos, cega os nossos olhos. Você não consegue ver e fica desesperado. A sua paz depende de você crer que é o Senhor quem cuida de você, ainda que você não veja. Mas fica tranquilo, logo logo você vai ver. Olha aqui, volta aí para o texto. Aí, olha só, irmãos, é exatamente o que nós estamos ministrando. Olha no versículo 2, então eles informam ao rei que a Síria montou acampamento lá em Israel para atacá-los. Aí Deus levanta Isaías, né, e fala para Isaías: saia, versículo 3, saia e leve seu filho, vai encontrar-se com Acás, que é o rei de Jerusalém, no final do aqueduto, tal. Aí versículo 4, diga a ele, Isaías, diga para Acás, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desse inimigo. Sabe por que eu estou rindo, irmãos? Porque eu acho fantástico, porque Deus conhece as nossas emoções. Deus conhece o que se passa no nosso coração. Irmãos, é impressionante, mas a primeira providência de Deus é trabalhar o coração do rei. E como é que Deus trabalha o coração do rei? Deus vai lá e faz uma mágica, né? Estou triste, plim, agora não estou mais. Não, não é assim. Sabe como que Deus trabalha no nosso coração, irmãos? Ele lança a palavra. E então, Ele espera que essa palavra, ela seja acolhida no seu coração, que significa que você creia nessa palavra. E quando se fala de situações difíceis, um dos primeiros sinais, preste atenção nisso, quando se fala de situações e momentos difíceis, um dos primeiros sinais da fé é descanso. Você vai descansar. Você vai descansar. Deus age agora para cuidar do coração do rei. E Deus começa fazendo uma advertência. Olha aí, versículo 4, Isaías, diga a ele, diga ao rei. Que rei? O rei de Jerusalém que estava sendo atacado. Tenha cuidado. Acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desse inimigo. Aí, olha aqui o versículo 5. Aí, aqui é Deus falando, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias, que eram os inimigos, têm tramado a sua ruína, dizendo, olha, irmãos, olha o que o inimigo estava dizendo. Nós vamos invadir o reino de Judá, né, que a capital era Jerusalém, vamos rasgá-lo e dividi-lo em dois. Então o rei de Israel e o rei da Síria fazendo esses planos. Nós vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tebeel, não sei quem é esse aqui, reinar sobre ele. Deus falou, eles estão falando isso de você, eles estão falando isso de você, eles estão falando lá que eles vão massacrar vocês e vão pegar o reino de vocês e dividir entre eles. Aí a gente fala assim, mas Deus parece que não ajudou, né?
O Senhor expôs o que o inimigo estava falando a respeito deles. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Para mostrar para você que o que vale não é a palavra do inimigo, mas o que vale é a palavra dele. É o que ele diz. O que vale não é o que seu patrão diz, querido. O que vale não são o que seus clientes dizem. O país vai quebrar. Ei, mas vai quebrar. Irmãos, mas está ruim, hein? Não, mas tá... Rapaz, nunca vi uma crise dessa em toda a minha vida. Ih, esse negócio aí, ó, tá feio. Você conhece o fulano? Ele é primo do irmão, da sobrinha, do cunhado, da amiga, da manicure da minha vizinha. Pegou essa doença aí, aí não foi 3 meses, morreu. Meu irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Não são essas palavras do inferno que determinam a sua vida. O que determina a sua vida é a palavra de Deus que vem do céu para a sua vida. Ela que determina a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Quem determina a minha situação financeira é o Senhor. Não é o que dizem sobre a economia do país. Quem determina a minha saúde é o Senhor. Quem determina o meu bem-estar é o Senhor. Não são palavras ditas ao acaso. Sabe? Aí Deus fala para ele o que estavam dizendo. Aí Deus fala assim, né? Olha para você ver que interessante. Lá no versículo ele começa dizendo assim: porque a Síria e Efraim, o filho de Remalias, estão dizendo. Aí no versículo 7 ele diz assim: assim diz o Senhor. Vocês entenderam isso? No versículo 5 ele fala assim: olha, o rei da Síria e o rei de Israel estão dizendo, tramando a sua ruína, estão dizendo. Aí no versículo 7 ele fala assim: assim diz o Senhor. Então agora é o Senhor quem está falando. O que vale é a palavra dele, não é a palavra do inimigo, irmãos. Aí Deus diz assim, versículo 7: assim diz o soberano, o Senhor, não será assim. Assim como? Do jeito que eles estão tramando. Não vai ser assim. Não é a palavra deles que determina. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Rezim era o rei lá da Síria, né? Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, que era lá o rei de Israel. Agora, irmãos, presta atenção nas 2 últimas frases. No entanto, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Deus está dizendo que o que vale é a palavra dele, não é a palavra do inimigo. Quem determina é ele, não é o inimigo. No entanto, se você não ficar firme na fé, você não vai resistir. O que derrubou? O que derrubou não foi a situação, mas o que derrubou foi a falta de fé aqui dentro. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Vamos voltar lá para Êxodo 14 para a gente terminar. Versículo 13 de Êxodo 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: ô Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Que extraordinário, irmãos. Olha o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à sua esquerda. Irmãos, que extraordinário. Quando você permanece firme na fé,
você vai ver o mar abrir. Vamos ficar de pé, irmãos. Não importa. Não importa a circunstância. Quando você ficar firme, você vê como o Senhor fala sobre isso. Olha, não tenha medo. Fica firme, se acalme. Acalme-se. Fica firme, porque o Senhor é quem luta a seu favor. Olha o que Moisés fala: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. De novo. Vamos cantar aquela. Coral, rapidinho, irmãos, aqui na frente. Vamos lá, coral, vamos cantar aquela de abrir o mar. Meu Deus, uma das poucas vezes na igreja que eu tive que me segurar e falar: comporte-se, porque me dava vontade de pular, irmãos.